Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o André Barrense, head do Google for Startups. Super obrigado pelo convite, Mari. É um prazer estar aqui no Future of Money e falar um pouquinho do Google for Startups, que é a iniciativa do Google para trabalhar, acelerar e fazer crescer startups, conectando-as com os nossos produtos, com as nossas tecnologias e com os nossos experts, que temos vários na nossa estrutura global para apoiar o crescimento dessas empresas. Bom, e acho que ninguém melhor para falar sobre tudo isso do que você, né? Assim, já estava fazendo uma leve pesquisa aqui, você passou por várias universidades, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E em outros países. Tem aqui o FMG, a gente tem também Harvard, MIT. E você está há muito tempo também no Google for Startups, que já está completando 8 anos no Brasil. Então, me conta um pouquinho o que você teve visto nesses últimos anos, o que aconteceu, startups que deram muito certo, ideias mirabolantes que você achou que, nossa, não sei se isso vai para frente, mas no final viraram um super sucesso, né? Me conta mais o que aconteceu nesses últimos anos. Nossa, muita coisa aconteceu nesses últimos anos, né? Como você falou, eu sou um nerd aí de formação. Então, eu sempre fui muito curioso, sempre busquei saber o que estava passando, né, em diferentes áreas de interesse que eu tenho, né? Então, eu tive uma carreira bem plural, eu acho. Então, eu passei por muitos lugares e também diferentes setores, né? Então, eu trabalhei no governo, fui empreendedor, fundei a aceleradora, sou investidor anjo. Então, isso acho que me dá uma visão bem completa do que acontece no ecossistema. Aqui no Brasil, hoje eu estou trabalhando com startups há quase 20 anos. E é muito legal a gente ver o quanto o ecossistema de startup mudou no Brasil. E como a gente foi, de fato, ganhando maturidade. Porque nada acontece por acaso, né? Se hoje a gente tem grandes startups, grandes empreendedores, grandes empreendedoras, é porque esse sucesso que às vezes parece acontecer da noite para o dia demorou 10 anos para se concretizar. E aí a gente, nesses últimos 8 anos aqui como Google, teve a possibilidade de trabalhar, apoiar muitas dessas startups. Já são mais de 500 empresas que a gente acelerou aqui no Brasil, 66 investidas que a gente tem com o nosso fundo, que é o Black Founders Fund. Então, eu já vi muito e muita coisa. E eu acho que a pergunta, né, sobre ideias que às vezes parecem que não vão dar certo e outras que parecem que vão dar certo, mas não dão, ela é, obviamente, uma resposta que depende do momento e do tempo. Porque tem muita ideia, tem muito empreendedor que tem ideias que estão literalmente à frente do tempo. E aí é necessário, às vezes, um pouco mais de maturidade do mercado, um pouco mais de amadurecimento da tecnologia para conseguir entregar, de fato, aquele valor. E aí, quando a gente trabalha, né, com empresas que já estão prontas, é muito fácil também a gente ver que aquela ideia encontra o que a gente chama de tração. E ao longo desses anos foram várias que a gente viu tracionarem, crescerem e virarem grandes empresas. Empresas como Nubank, empresas como a Log, o Quinto Andar, que também passou pela nossa aceleradora. Mais recentemente, a Gup de recrutamento, a IDWall de cibersegurança. Então, eu digo que ao longo desses anos a gente viu várias levas de empresas e várias levas de excelentes fundadores e fundadoras brasileiros surgirem. E eu acho que agora a gente está entrando num próximo ciclo. Então, a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, mas a maneira que eu vejo a inteligência artificial é quase que a abertura de um novo ciclo de transformação e crescimento no qual as startups vão ser protagonistas, porque são elas as criadoras, as early adopters, né, ou as que adotam primeiro as tecnologias e constroem em cima delas. Então, acho que a gente está num momento muito, muito interessante, muito auspicioso para o ecossistema de startup. E talvez algumas das ideias que vão surgir hoje ainda não estejam prontas, mas a partir do amadurecimento desse mercado e da compreensão do real potencial da IA, a gente vai ver grandes empresas brasileiras também crescendo, usando e construindo tecnologia de inteligência artificial.
Que legal. Antes da gente falar um pouco de inteligência artificial, também até uma curiosidade minha, e acho que talvez quem esteja ouvindo também tenha essa mesma curiosidade, como é que funciona esse processo de aceleração de startups? Acho que, até pensando em tecnologia, você está há muitos anos nesse mercado e a gente observou também, né, ali uma evolução da tecnologia. Então, sempre tem uma coisa nova, uma tecnologia nova, que já está transformando tanto, né, empresas grandes, já consolidadas, já estão sendo obrigadas a se atualizar, e a gente tem as startups que vêm trazendo tudo novo do zero. E até você citou aí grandes exemplos, né, Nubank, Quinto Andar, inclusive o meu aluguel é do Quinto Andar, né? Você Um gosta? beijo pro Quinto Andar, gosto, Beijo. gosto. É, Isso que importa. Não, sim, e assim, ideias que surgiram do nada e que agora são nomes super conhecidos, né? A gente vê aqui no Brasil, quem não conhece, né? O Quinto Andar, Nubank e tudo mais. Então, me conta como é que funciona esse processo aí de transformar uma ideia ali que não é nada até um Nubank, um Quinto Andar. É uma pergunta muito, muito oportuna. E eu falo que a aceleração de startups, ela também foi evoluindo ao longo do tempo, né? E o nosso trabalho como Google, acelerando startups da mesma maneira. Em 2010, eu me lembro que eu fui acelerado, né, por uma aceleradora na época que eu morava em Londres. E eu me lembro que naquele momento, o líder daquela aceleradora, né, o fundador daquela aceleradora, ele me falou, olha, a aceleração você vai crescer em 3 meses, o que você tem que crescer em 3 meses, o que você cresceria em 3 anos. Era um momento em que, de fato, né, a grande maioria das startups eram ainda ideias, era um momento muito early stage. E isso, eu acho que me marcou muito. Os números, o tempo, obviamente que a gente não está falando necessariamente desses tempos, mas a ideia de você impulsionar num período concentrado de esforço uma empresa para desenvolver um mercado, lançar um produto ou resolver uma questão de tecnologia, eu acho que é um pressuposto, uma premissa básica de qualquer programa que o Google for Startups faça. Então, hoje, nós temos diferentes programas, e ao longo dos anos tivemos outros, mas que eles são focados em, primeiro, produto, tecnologia e negócio. E aí, para cada estágio da startup, isso significa uma coisa. Se você é uma startup em estágio muito inicial, né, isso pode significar lançar um primeiro produto, ou o que a gente chama de um MVP, né, um mínimo produto viável. Se você já é uma startup que tem clientes, que tem produto, a aceleração pode significar você ganhar mais tração, né? Você acelerar uma curva de crescimento para que, então, você chegue num próximo patamar como empresa. E para startups que já têm algum funding, que já têm clientes pagantes, que já têm produto, uma aceleração pode significar como, então, eu passo de servir milhares de usuários ou clientes para eu ter capacidade e tecnologia que sirva milhões de clientes. Então, a aceleração ela ajuda nessas passagens de fases ou de momentos de uma empresa. E aí é óbvio, né, que a gente viu muita coisa dentre as empresas que passaram pelos nossos programas. Eu acredito muito que hoje os nossos programas eles têm um foco bem específico. Nós não trabalhamos mais com empresas muito iniciais, porque a gente entende que pelo momento do ecossistema brasileiro, o nosso lugar de maior valor agregado é para aquelas empresas que já têm um produto lançado, que já têm usuários, pelo menos alguns usuários pagantes, e que estão justamente querendo tracionar e escalar. Existem outras iniciativas que existem aqui no Brasil, né, que trabalham com early stage, e é muito importante, porque a gente precisa o tempo inteiro nutrir esse funil de novas empresas. Mas o nosso trabalho ele tende a se concentrar em startups que estão em estágio de crescimento hoje. E aí essas empresas elas têm desafios bem específicos. Então, como eu torno a minha operação mais eficiente, como eu consigo tornar minha máquina de aquisição e de crescimento performando melhor, como eu consigo
adaptar a minha infraestrutura para ter momentos de grande crescimento sem que isso impacte a experiência dos usuários. Então, o nosso programa ele é bem personalizado para a necessidade da startup daquele momento, obviamente entendendo que cada startup vai ter uma história de crescimento e a gente não pretende que todos tenham ou que todos saiam da aceleração num mesmo lugar. O mais importante é que todos tenham esse progresso ao longo dos nossos programas. Hoje, via de regra, os programas de aceleração eles demoram ou têm duração de 3 meses, mais ou menos. Mas a gente também tem programas que a gente chama de escaláveis, né? Que são programas para a gente formar ou dar a um número muito grande de empreendedores um determinado conhecimento ou uma capacidade técnica ou uma forma de usar um produto do Google ou uma determinada tecnologia que vai ajudá-los a crescer sem que a gente trabalhe tão profundamente ou de maneira tão personalizada. Então, são programas mais escaláveis, porque a gente também tem que servir o Brasil, que não é pequeno. Então, o desafio é como é que a gente ajuda o ecossistema inteiro a crescer, entrando em profundidade nas empresas que a gente entende que tenham muito potencial, mas dando o máximo possível de escala e democratizando esse acesso ao conhecimento e à tecnologia. E quando a gente fala de aceleração, a gente não está nem falando só de dinheiro, a gente está falando de uma mentoria mesmo, né? Com os especialistas do Google, com tecnologia do Google, e eu imagino que deva ter aí uma boa concorrência, né, de startups querendo participar desse programa com um nome tão importante como o Google. Então, eu queria saber como é que funciona essa seleção. Uhum. O que vocês procuram até para servir de dica para quem possa estar ouvindo e esteja aí no momento de criar uma startup, queira uma aceleração também. O que vocês procuram numa startup ideal para participar do programa de aceleração de vocês? Pergunta muito boa. E aí, cada um dos nossos programas ele tem um formato e também uma maneira de selecionar diferente. Via de regra, né, nós obviamente que temos um ouvido e um olhar muito atento ao mercado, né? E apesar de ser um mercado em crescimento, mas é um mercado em que as boas notícias, as boas referências, elas correm de uma maneira muito, muito forte. Então, uma parte significativa das empresas que a gente trabalha, elas são referências que vieram de outros empreendedores que passaram pelos nossos programas. Elas são referências de investidores, de fundos que a gente trabalha de uma maneira muito próxima, mas também, e aí eu vou dar um exemplo bem concreto, empresas que aplicam para participar de alguns dos programas. E aí a gente tem todo um filtro, toda uma seleção, dependendo daquele programa e do estágio que a gente está buscando a startup. Um exemplo que eu queria dar é o do Black Founders Fund, que é um fundo de investimento que a gente tem hoje com 66 empresas investidas, todas elas fundadas ou lideradas por pessoas negras. E para esse fundo, que uma vez investida, a startup passa por um programa de aceleração, temos, obviamente, inscrições abertas e fazemos uma seleção bastante criteriosa para chegar no momento do investimento. Então, é óbvio, né, que a qualidade, né, dessas empresas que a gente seleciona, a gente deseja que seja a mais alta possível. Mas é muito bom a gente ver que cada vez fica mais difícil, porque cada vez mais a qualidade das empresas e das startups aqui no Brasil aumenta. Então, eu diria que é um resultado muito claro dessa maior maturidade dos empreendedores e do próprio mercado aqui no Brasil. Então, eu diria que há 10 anos atrás seria relativamente mais fácil a gente selecionar. Hoje, todos os nossos programas, a gente vê que é bastante difícil pela alta qualidade desses empreendedores. Legal, e aqui no Future of Money a gente fala muito de tecnologia, né? Eu tava até comentando com você antes da gente começar a gravar, a gente fala literalmente sobre o futuro do dinheiro. Então, eu tô todo dia tendo que acompanhar ali novas tecnologias, a gente já falou muito sobre inteligência artificial, blockchain, né? O que tá
qual vai ser a próxima revolução, assim, que vai mudar a forma como a gente lida com dinheiro. E eu acho que tem tudo a ver com o Google, né, quando a gente fala de tecnologia. E eu queria que você aproveitasse que a gente está falando aqui sobre startups, cenário brasileiro, e me fizesse até um panorama do que você tem visto, né, do cenário brasileiro de startups quando a gente pensa em novas tecnologias, quando a gente pensa em inteligência artificial, blockchain, né? Até a inteligência artificial virou uma grande moda ali depois do ChatGPT, então não sei se você tem visto ali um boom de novas startups sempre querendo usar, né, inteligência artificial de alguma forma. E então me conta mais, né, o que você tem visto ali agora no cenário brasileiro. Olha, é fato que a gente está vivendo o início de um novo superciclo, no qual a inteligência artificial é a tecnologia, né, que está na boca e nas conversas de todo mundo. E tem um motivo, porque realmente ela é e vai ser transformadora na maneira como a gente vive, na maneira como a gente trabalha, na maneira como a gente consome. Então, esse entusiasmo ele tem fundamento. E o que a gente tem visto é, a partir do momento em que a tecnologia se tornou, então, mais conhecida e disponível, porque ela não é nova, né? O Google, por exemplo, tem inteligência artificial incorporada a vários dos nossos produtos há muitos anos. E, inclusive, parte significativa dessa nova tecnologia que possibilitou aí a generativa vir à tona foi desenvolvida por pesquisadores do Google ao longo dos últimos anos. Então, a inteligência artificial ela já está aí. E aí o que tem de novo é justamente que ela ganhou esse conhecimento, ganhou essa relevância e, consequentemente, os empreendedores começaram a colocar ela em uso nos seus produtos, nas suas operações. Eu diria que a gente está no estágio ainda inicial dessa revolução, mas já é muito interessante a gente ver como ela vai impactar realmente vários setores importantes, não só no Brasil, mas na economia global. Mas no Brasil, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, setores como serviços financeiros, saúde, educação, tudo isso vai ser diretamente impactado e vai trazer, eu acredito, uma onda de novas ou de inovações e novas experiências que antes eram inimagináveis. Né? Eu costumo dizer que, por exemplo, né, a hiperpersonalização ela se torna plenamente possível, né, com o uso de inteligência artificial, com o uso de inteligência artificial generativa. Então, a experiência de uso de um produto ela vai mudar muito, porque ela vai estar cada vez mais personalizada. Né? E aí, quem oferecer a melhor experiência vai continuar tendo uma vantagem competitiva em qualquer setor. Então, eu acredito que a revolução ela vai passar muito por quem souber utilizar melhor a inteligência artificial para ter eficiência e para dar uma melhor experiência para o seu usuário. No final das contas, o usuário ele não vai precisar saber se é o modelo A, se é o modelo B, se é o modelo C. O que ele vai querer é a melhor experiência no uso daquela plataforma ou daquele serviço e que a vontade ou o desejo ou o desafio dele seja resolvido. E aí a inteligência artificial pode ajudar muito. Então, o panorama hoje é de crescimento, muitas startups começando a experimentar em diferentes formas como incorporar a inteligência artificial aos seus produtos. Eu diria que a maioria delas começou a usar a inteligência artificial primeiro da porta para dentro. Então, como otimizar processos internos, como otimizar a forma de se trabalhar, como otimizar a produtividade dos seus times, como, às vezes, refazer ou eliminar determinados processos que a inteligência artificial pode entregar, por exemplo, atendimento ao usuário, formulação e deployment de código. Então, tudo começou ou começaram as experimentações da porta para dentro. E agora a gente está começando a ver isso vir à tona nos produtos. E como eu falei, né, os produtos eles vão ser ou devem ser quase que imperceptíveis para o usuário. O usuário não vai precisar saber se é inteligência artificial ou não. Mas
eu tenho certeza que muita gente está pensando em como fazer a experiência dos seus usuários, dos seus clientes, ser 10 vezes melhor, e isso é possível com o uso de inteligência artificial. E você acha que o Brasil, ele pode se destacar também nesse cenário, pensando ali num cenário global? Porque, assim, quando a gente pensa em tecnologia, novas tecnologias, sempre vem em mente ali Vale do Silício, algumas regiões da Ásia, mas a gente vê também o brasileiro muito interessado em inovar, em trazer novos negócios, novos produtos, usando também a tecnologia. Então, como que você acha que a pessoa que está ali querendo montar uma startup agora com tecnologia no Brasil, como que ela pode se destacar pensando num cenário global? O brasileiro, ele é por natureza um early adopter, então ele adota a tecnologia muito cedo, qualquer que seja ela. E com a IA não foi diferente. Então, a gente vê que, por exemplo, numa pesquisa global que o Google encomendou com a Ipsos, os brasileiros eles estão entre os mais otimistas com o uso da inteligência artificial. E eles, quanto mais usam a inteligência artificial, mais eles acreditam nos benefícios que ela vai trazer para as suas vidas, sejam elas pessoais ou as profissionais. Então, só isso eu acho que já traz uma percepção do quanto a inteligência artificial e o Brasil podem, de fato, ter aí dar um match, né? Ter uma combinação perfeita. Além disso, eu acho que nós somos, né, um país no qual a criatividade ela é um ativo nacional, né? Todo mundo reconhece o brasileiro como muito criativo. E aí, a inteligência artificial, aliada à criatividade, aliada à produtividade, eu acho que pode trazer, de fato, um ganho de eficiência e de uso dessa tecnologia para resolver muitos problemas e desafios locais que antes a gente não tinha essa ferramenta disponível. E aí, eu realmente acho que, apesar dos grandes centros de inovação, Vale do Silício, né, Israel, a gente não pode deixar de olhar a Ásia e ver também o que está sendo feito na China. Todos esses lugares, eles são potências, eles estão desenvolvendo, né, tecnologias e modelos que são fundacionais, mas eu acredito que as startups brasileiras, os empreendedores, as empreendedoras brasileiras, eles vão ser, de fato, os responsáveis por traduzir ou construir aplicações locais específicas e relevantes para o mercado brasileiro. Então, os modelos e as tecnologias fundacionais, eles vão ser importantes para que empreendedores, fundadores de startup possam construir tecnologias e modelos mais específicos, mais refinados, né, para solucionar desafios e oportunidades que são locais ou hiperlocais. E aí, em setores como serviços financeiros, saúde, educação, quanto mais qualificado for o dado e maior localizado for o dado, maior vai ser a curacidade daquele modelo de inteligência artificial. E aí existe uma outra oportunidade para o Brasil também ser protagonista, que é de liderar a discussão do que a gente chama do Sul Global, que são os mercados emergentes de tecnologia. Hoje, a América Latina e o Brasil, como o centro dessa discussão, já entrou no radar dos ecossistemas de grande potencial. O que eu acho é que agora a gente precisa entregar frente a essa expectativa e acredito muito que essas soluções locais também vão ter aplicabilidade em outros mercados emergentes. Legal. E falando de mercado brasileiro de startups, né, eu queria que você trouxesse aqui um exemplo de uma startup, não precisa ser de inteligência artificial, mas uma startup brasileira que vocês tiveram contato e que saiu ali do nada e agora está com um sucesso global. Eu já vou citar aqui o Nubank para você fugir um pouco do óbvio. Então, sem ser o Nubank, uma startup brasileira que agora está tendo um destaque global que você acha que é interessante. Olha, o Nubank, né, eles passaram no nosso programa de aceleração, eles não eram uma ideia, pelo contrário, eles já eram uma
startup muito interessante e, obviamente, a partir, né, de todo o mérito que eles têm, eles decolaram, se tornaram uma referência global. Eu diria que existem algumas empresas que passaram pelos nossos programas que são... eu diria que tem aquelas que são conhecidas, né, pelo público em geral, e tem aquelas que eu falo que são empresas incríveis e que, se tudo der certo, ninguém nem sabe que elas existem, né? E aí eu talvez vou citar uma dessas, que é uma startup que se chama IDWall, que é uma startup de segurança que começou no nosso programa com 3 pessoas. Recentemente eu tive no escritório deles, eles estão com acho que quase 500 pessoas. É uma startup incrível, especialmente para a área de serviços financeiros e tudo que demanda confiança entre partes. E justamente eles usam inteligência artificial, eles usam diferentes tecnologias de validação de identidade para que a gente tenha uma internet mais segura e confiável, seja para você transacionar, seja para você comprar, seja para você fazer o que você precisar usando tecnologia. Eu falo que se tudo der certo, eu diria que a grande maioria dos bancos é cliente deles. Se tudo der certo, você nem sabe que eles existem. Mas o fato deles existirem torna a sua vida financeira, a sua vida transacional mais segura, né? E aí, o Brasil, eu acho que a gente tem, obviamente, excelentes startups, muitas startups que são B2B, né? Que às vezes estão fora do radar do grande público, mas que têm muito impacto na vida digital, né? Então, a IDWall é uma delas. Uma outra que eu acho que é super interessante e que a gente trabalhou com eles ao longo dos últimos anos, é uma startup de saúde que se chama HighLab, que eles, durante a pandemia, ficaram muito conhecidos por terem desenvolvido um teste de Covid rápido, usando um hardware que eles próprios desenvolveram, uma tecnologia proprietária, com uma modelagem para validação de exames que na época era super inovadora e continua sendo muito relevante. Recentemente foram premiados, né, num prêmio da Associação Latino-Americana de Venture Capital como o melhor investimento de impacto na região. Então, são algumas dessas empresas que eu falo que a gente já trabalhou, que a gente tem o maior orgulho. Uma que eu acho que o público conhece bastante é uma startup que se chama Eu Reciclo, que é um selo que está em praticamente todos os produtos que tenham a possibilidade de serem reciclados, né? E aí eles usam essa ideia da logística reversa para aumentar os índices de reciclagem no Brasil, que é um problemaço ambiental, e ao mesmo tempo construindo um negócio super interessante de impacto social. Então eu acho que a gente tem... É quase que como pedir para escolher o filho preferido, mas eu acho que tem empresas que eu tenho muito orgulho da gente ter trabalhado, que eu tenho muito orgulho de ter sido advisor, mentor, porque, de fato, estão solucionando problemas concretos, reais e que impactam a vida de milhões de brasileiros. E nas últimas décadas, a gente teve ali uma evolução tecnológica ainda mais acelerada, né? Acho que Google se beneficiou disso, mas aí também o próprio setor de startups também se beneficiou muito disso. E aí aqui eu tô supondo, mas eu quero que você me diga, né? Como que foi, nesses últimos anos, viver essa evolução tecnológica tão rápida, assim, né? As ideias surgindo, assim, como se fosse, né, uma chuva de ideias. E, lógico, muito frutífera, imagino. Mas eu quero que você me conte, né, como que o setor de startups está se beneficiando, né, dessa escalada ali de tecnologia que a gente está vivendo e que provavelmente a gente vai continuar aí por muito tempo. Para quem trabalha com startups há muito tempo, como é o meu caso, eu falo que no começo era difícil até explicar o que era uma startup, o que a gente fazia acelerando startups, investindo em startups. E aí, à medida que a familiaridade da população, do mercado, com a tecnologia, que também foi se tornando mais presente na vida das pessoas, foi ficando mais claro qual era, então, o papel
das startups dentro desse ecossistema digital. Porque o Google trabalha com startups justamente por acreditar nesse protagonismo dessas empresas na construção de um ecossistema digital aqui no Brasil e ao redor do mundo. Então, essa crença de que as startups são atores importantes na construção desse ecossistema digital é uma das razões principais da gente fazer o que a gente faz. E aí, à medida que a familiaridade do público foi aumentando, à medida que as tecnologias, eu estou vendo você com o seu celular, hoje é difícil você imaginar uma pessoa ou uma vida de uma pessoa sem um celular. À medida que essas tecnologias foram se tornando mais presentes e essenciais nas nossas vidas, as startups também foram ganhando essa relevância. Eu gosto de dizer, né, que, apesar de ter sido um período extremamente doloroso para a sociedade globalmente, mas a pandemia foi um momento em que as startups elas começaram a se tornar muito reconhecidas, porque tudo ou grande parte do que a gente conseguia fazer era no digital. E aí as pessoas começaram a associar as startups a determinadas necessidades, começaram a associar as startups a determinadas atividades que elas, então, começaram a fazer ou ter durante a pandemia. E ali foi um momento em que, de fato, o ecossistema ele se tornou muito importante para que a própria vida continuasse a acontecer remotamente. Então, eu digo que, à medida que a população e a sociedade foi compreendendo o papel da tecnologia e a importância da tecnologia nas nossas vidas, o papel e a relevância das startups também foi ficando mais claro. E hoje, eu diria que é impossível a gente imaginar, né, a nossa vida sem vários desses serviços que se tornaram quase que essenciais e que são desenvolvidos por startups, no Brasil, inclusive. E eu tava pensando aqui, até uma curiosidade minha, porque, assim, a gente viu realmente, até principalmente na pandemia, como você disse, assim, um boom de startups, né? De repente, assim, startups que era uma coisa que ninguém nem sabia o que era, virou a coisa mais legal do mundo, né? A moda do momento. Só que essas empresas, elas também vão passar por um momento de maturidade. Com certeza. Até, por exemplo, o Google também já foi uma ideia e agora é uma gigante do mercado. E aí eu fiquei com essa curiosidade, porque conforme a gente falou muito, né, de startups ali no início, né, essa fase de maturidade e tudo mais, mas conforme elas vão crescendo, como é que fica o espaço para novas ideias? E aí até uma dúvida legal para a gente trazer aqui o Google na parada, né? Porque o Google foi uma dessas empresas, né? Cresceu muito, mas agora como é que fica o espaço para novas ideias? Porque existe uma diferença ali, né? Numa empresa que está começando agora, que tudo é novo, né? Traz até uma nova forma de pensar para o mercado. Mas conforme vai crescendo, como é que fica isso? Muita gente tenta definir startup, né, como um grupo de pessoas construindo uma ideia baseada em tecnologia com uma solução que seja escalável e replicável. Essa é uma definição meio clássica de startups, sob condições de extrema incerteza. Eu acredito que a definição ela é importante, mas mais do que importante é, independente do seu tamanho, você manter uma cultura de uma startup, de inovação, sob condições de extrema incerteza. Então, mesmo o Google, com o tamanho que tem hoje, com a relevância de servir bilhões de usuários com os nossos produtos, a gente mantém o DNA de uma startup, que é de experimentação, que é de velocidade na execução, sem deixar de lado a responsabilidade e a ética naquilo que a gente lança. Então, as startups, durante muito tempo, elas foram associadas a lançar rápido, a colocar no mercado o mais veloz possível, a crescer da maneira mais acelerada possível. Mas hoje, especialmente com a inteligência artificial e o impacto que essa tecnologia tem na nossa vida, a gente tem que fazer tudo isso, ter esse DNA de experimentar, de ser veloz e de inovar, sem deixar de lado as questões éticas e de responsabilidade. Então, é uma ousadia com responsabilidade.
Então, hoje, eu acredito que independente do tamanho de uma startup ou de uma grande empresa, considerando esse super ciclo que a gente está vivendo, se você mantiver, né, essa inquietude de inovar, esse é o segredo. E tá quase que o tempo inteiro em beta, entendendo que a tecnologia está mudando, o mercado está mudando, o hábito de uso está mudando, e sempre com essa questão da responsabilidade, porque hoje, né, o impacto social potencial de um experimento, de um produto que é colocado no mercado, ele é muito grande, porque os produtos viralizam, as pessoas utilizam, e isso vai criando realidades. Então, a velocidade, a inovação com a responsabilidade, eu acho que é o segredo para você se manter relevante em qualquer mercado. Especialmente nesse momento em que a gente está vendo a inteligência artificial tomar conta de tudo que a gente imagina de desenvolvimento tecnológico nos próximos anos. E como é que fica o equilíbrio, né? Porque você falou sobre responsabilidade social, a gente falou também sobre novos negócios, ideias inovadoras que vão se tornar ali negócios prósperos no futuro. E a gente ainda tem também ali uma questão de representatividade e tudo mais. Então, como é que fica o equilíbrio, né, em tudo isso? Porque a gente tem ali, às vezes, uma startup que tem um modelo de negócio assim super inovador, que você pensa, nossa, isso aqui vai bombar, mas às vezes não é um produto que tem ali uma responsabilidade social por trás. Então, como é que vocês equilibram isso, né? Principalmente quando vocês estão pensando em acelerar uma startup e tudo mais? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Reid Hoffman, né? O Reid Hoffman, ele é o fundador do LinkedIn. Ele foi do PayPal também, há muitos anos atrás. Hoje, ele é investidor de um dos maiores fundos de VC, né, do mundo, baseado nos Estados Unidos. O Reid Hoffman tem uma frase que ele fala o seguinte, que os melhores fundadores, as melhores fundadoras, eles criam um produto e uma empresa no qual eles estão colocando ali uma visão de sociedade. Então, você colocar um produto, cada linha de código ali, você também está colocando a sua visão sobre o mundo que você acredita. Eu concordo muito com essa frase. E uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir dos empreendedores é qual é essa visão. E não é uma visão só do crescimento, do número, da análise e da projeção financeira, mas no fundo, qual que é a transformação que você está querendo trazer com esse produto que você está colocando no mundo? Qual que é, no fundo, a sua teoria de mudança com esse produto? E aí, eu particularmente acredito que toda organização, seja ela uma empresa, seja ela uma organização sem fins lucrativos, em algum momento ela vai precisar entender qual é o seu propósito e o que ela está querendo transformar. Então, se você pegar o do Google, né, é organizar a informação do mundo e torná-la útil e acessível. Então, cabe muita coisa aí dentro, né? Mas a clareza de qual que é o impacto que você quer criar, qual que é essa teoria de mudança, ela é importante para guiar as suas decisões do que fazer. E aí é muito interessante a gente ver que, para além do produto, para além do negócio, mas hoje em dia, cada vez mais consumidores, cada vez mais usuários, eles consomem e compram não só pelo produto, mas pelo que aquela marca representa. O que aquela marca significa, quais são os valores que ela traz, quais são algumas causas que ela tem, como que ela comunica isso de maneira clara, quais são os temas que são importantes para ela, seja diversidade, seja sustentabilidade, seja acesso a mercado, a uma vida financeira próspera. Então, eu digo que pode não ser no dia 1, mas ao longo de uma jornada empreendedora, todo empreendedor, toda empreendedora vai ser provocado a refletir e responder a essas perguntas, porque são elas que, de fato, vão criar a transformação que aquele produto e aquela tecnologia têm o potencial de realizar. Bom, eu não sou uma especialista em startups, mas eu conversei com uma e ela me encomendou uma pergunta. A gente queria saber de você, né, um conselho para founders, que eu já estou até aqui falando no linguajar, No certo? linguajar,
E é isso, a gente queria um conselho para quem está pensando em fundar uma startup ou para quem já fundou, né? Olha, startups e tecnologia são um negócio de pessoas. É um people business, é um negócio de gente. Né? É o que um grupo de pessoas é capaz de criar junto, que pensamentos e ideias diferentes é capaz de construir de uma maneira bem alinhada. Então, eu diria que mais do que dominar uma tecnologia A ou uma tecnologia B, minha principal dica é para você se manter curioso ou se manter curiosa. E além de se manter curiosa ou curioso, é de você ser coachable, que é uma palavra também em inglês, mas que ela é importantíssima para qualquer empreendedor ou para qualquer empreendedora. Porque o empreendedor, ele tem que ter confiança. A empreendedora tem que ter confiança para apresentar a sua ideia, para vender a sua visão, para conseguir um investimento, para conseguir fazer uma venda difícil. Confiança é importante. Ao mesmo tempo em que ela tem que ser equilibrada com humildade. Por quê? O mundo, as tecnologias estão mudando muito. Então, você se manter permeável, humilde, aberto para aprender, daqui para frente, vai ser muito mais importante do que já foi. Porque a velocidade dessas transformações também vai aumentar. Então, você se manter curioso, se manter curiosa, combinando isso com a confiança de quem conhece sobre o que está querendo solucionar, para mim é o equilíbrio perfeito dos fundadores e das fundadoras que eu conheci, que são grandes lideranças acima de tudo. Muito bom, eu adorei o papo, adorei te receber aqui, né? As Eu minhas também. dúvidas foram super sanadas. Não sei se tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, algum recado que você gostaria de dar que a gente ainda não falou. Olha, eu primeiro queria te agradecer, Mário, pelo convite. É sempre muito bom trocar não só sobre, né, o que está acontecendo hoje, mas a gente poder refletir também sobre essa jornada. E aqui no Google for Startups, né, os últimos 8 anos foram, eu acho que uma jornada de muito crescimento, não só para as startups que a gente acelerou, mas também para nós, entendendo o nosso papel, né, como um impulsionador, como um acelerador do ecossistema brasileiro, do mercado brasileiro, né, e no fundo do país. Então a gente vai para os próximos 8 anos com esse entusiasmo da gente estar começando uma nova fase, com um novo ciclo de tecnologia que está só no princípio e entendendo que hoje os empreendedores, as empreendedoras brasileiras, eles não devem nada para qualquer empreendedor de qualquer lugar do mundo. E que boas ideias, boas empresas e grandes negócios vão nascer aqui, vão prosperar e a gente vai ter muito orgulho de ter trabalhado com cada uma delas. Muito bom, muito obrigada por ter aceitado o nosso Obrigado convite eu. e vir aqui conversar com a gente. Gostei muito do papo. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Não esquece, quem está ouvindo, de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. A gente também tem o Future of Money no site da Exame para acompanhar outras notícias sobre o futuro do dinheiro.